Tem um tipo de empreendedor que eu respeito demais. Ele não é o cara que está começando. Ele já tem produto, ele já tem equipe, ele já tem estrutura, ele já tem tudo que é necessário para ele crescer. Ele já está, inclusive, faturando, ele já está no jogo. Só que ele não avança. Chega um momento em que ele não consegue ir mais longe, ele não consegue crescer mais, não consegue expandir. Esse empreendedor, ele acorda cedo, ele tem energia, ele tem disposição, ele tem time, ele tem clareza até de quais são os próximos passos dele. Só que o que acontece? Ele senta para trabalhar, ele olha pra mesa dele e ele não sabe, às vezes, muito bem o que fazer. Como que ele começa a ser uma pessoa que ele não é? Como que ele começa a ser mais dono do negócio, mais gestor e não só especialista? Ou não só ser aquele cara que vai pro escritório para responder mensagem do WhatsApp. É um empreendedor que parece que não consegue mais do que aquilo. E a sensação que ele tem é: eu sei que existe um negócio, uma versão muito maior da que eu sou hoje, só que eu não consigo alcançar essa versão, eu não consigo chegar nela, porque eu tô preso nessas pequenas situações do dia a dia. Coisas que eu já deveria ter delegado, coisas que minha equipe já deveria estar produzindo, coisas que já deveriam estar acontecendo, e ele não consegue chegar nessa versão que ele sabe que existe, nessa versão maior, que ele sabe que ele pode chegar lá. Ele consegue visualizar, ele consegue ver na cabeça dele, na mente dele, essa versão, esse negócio dele maior, só que ele não consegue chegar lá. E esse empreendedor, ele já foi em mentoria, ele já está em masterminds, ele já fez cursos, ele aplica uma coisa aqui, aplica uma outra coisa ali, ele sabe muito bem de algumas coisas do mercado dele. Cada coisa que ele estudou, resolveu uma peça. E aonde que ele trava? Ele trava quando ele não tem alguém que juntou essas peças e que acompanha ele. Ah, ok, você entendeu tudo isso, você sabe disso, daquilo, tá, e agora? O que a gente faz com tudo isso que você sabe? E quando as pessoas chegam pra mim perguntando: Rafa, pô, mas o que você faz? Como que você trabalha? Como que funciona o seu trabalho? É justamente nesse olhar que eu trabalho. Qual que é o olhar? Tá, você sabe tudo isso, você já tem todas essas informações, enfim, você já sabe de várias coisas, e eu não entro, por exemplo, num projeto ou num negócio para ensinar mais, para dar mais informação, para de fato chegar e tentar ensinar alguma coisa. Não, eu chego num projeto, eu vou olhar dentro do meu processo de diagnóstico com esse meu cliente, com esse meu empreendedor, e eu falo: cara, aqui é onde você está desperdiçando energia, aqui é onde você está perdendo oportunidades de negócio, aqui é onde você está deixando de ganhar dinheiro, aqui é onde você está deixando dinheiro na mesa. É um olhar nesse diagnóstico, é um olhar muito clínico para o crescimento do projeto dele. Você inspira as pessoas a um outro patamar de consciência empresarial e humano em si. É uma pessoa que sempre inspira as pessoas. E sempre é bom estar com pessoas como o Rafael Vicente. Claramente o problema, ele está em saber o que fazer. O problema não é saber o que fazer. Ele já sabe o que fazer, ele já sabe o que tem que ser feito. O que falta é alguém que acompanha ele, com a expertise. Olha, agora é o momento de fazer isso. Agora é o momento de colocar energia nesse projeto. Agora é o momento de colocar energia nessa ação. Agora é o momento de fazer isso. Só que alguém que acompanha ele. Não só numa mentoria, onde ele entra, por exemplo, numa sala com 50 pessoas e o mentor não vai nem apertar a mão dele, não sabe do problema dele. Então, ele tem que ir pro olhar da mentoria, de mastermind, é uma situação. Só que ele não pode esperar a mesma coisa de quando ele tem uma pessoa que está aqui, junto com ele, direcionando: cara, agora vamos para cá, agora vamos para cá. Uma pessoa que provoca, que discute, que levanta hipóteses, que cria teses, que tem teses sobre as coisas, para que ele seja provocado. Cara, não, e se eu fizer isso aqui agora? E se eu for assim? E se eu fizer mais aqui? É um cara que provoca junto, entendeu? Provoca esse crescimento. E há uns 4 anos atrás, eu fiz uma mudança muito importante na minha vida e nos meus negócios. Eu trouxe minha família para uma cidade pequena, uma cidade chamada Garopaba, que ela fica a 1 hora de Florianópolis. É uma cidade que tem praia, é uma cidade, sim, maravilhosa. Olha só que interessante. Eu acordo todos os dias, antes das 5:30 da manhã. Eu treino, eu vou passear com os meus filhos. As primeiras horas da manhã, elas são dedicadas para Deus, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, pro meu corpo. Então, os primeiros momentos do meu dia é essa conexão com a minha família. Porque isso tem muito valor e é muito importante para mim. E eu sei que esse empreendedor, o olhar dele, a visão dele, é justamente essa. Eu não tô falando isso, por exemplo, para tentar te impressionar com essas decisões, ou para você tomar uma decisão de mudar para uma cidade assim. É que eu sei que você valoriza exatamente isso que eu valorizo, que é construir um negócio, é ter o pilar da família em primeiro lugar, é ter o pilar de tempo também em primeiro lugar, tempo, família, para que o negócio ele seja construído junto com isso, não uma coisa separada da outra. E durante muitos anos, essa tem sido a pergunta que eu mais recebo das pessoas. Tá, mas você trabalha com o quê? O que você faz? O meu único trabalho, o meu único objetivo é enriquecer os meus negócios e os meus clientes. Esse é o meu único objetivo. Só que quando eu falo em enriquecer os meus negócios e os meus clientes, eu não estou falando só em enriquecer financeiramente. Eu estou falando em enriquecer de conhecimento, enriquecer com o meu tempo, com a minha expertise, com a minha sabedoria, enriquecer com tudo aquilo que eu posso ser útil para a pessoa, para todas as pessoas. Então esse é o meu único papel, enriquecer os meus negócios e os meus clientes, com tudo isso que eu falei para você. Isso vale muito mais do que dinheiro. E a segunda pergunta é: tá, e quem que você atende? E aí a gente volta lá pro começo desse vídeo. Eu atendo exatamente esse empreendedor que eu descrevi. Esse empreendedor que ele tem equipe, ele tem empresa, ele já tem negócios, ele tem lastro, ele tem negócio que acontece, ele tem faturamento. Só que ele não consegue ir mais, ele não consegue avançar mais. Então, se você, homem, mulher, empreendedor, empreendedora, que se identificou com algum dos pontos desse vídeo,
desde o início, essa é a pessoa que eu atendo. Essa é a pessoa que eu trabalho. Porque eu vou ajudar você no seu processo, na sua empresa, a ir mais longe, a alcançar mais pessoas. Então, esse é o meu papel dentro do seu projeto. Mas é um papel onde eu não vou estar longe. É um papel mais próximo, acompanhando semanalmente o seu projeto, acompanhando semanalmente o seu negócio e apontando. Vamos caminhar para cá? Provocando. Vamos fazer isso aqui? Olhando para mais longe. Olha, e se a gente buscar tal coisa? Então, essa é a pessoa que eu atendo. E isso define muito bem quem que é o meu público e quem que não é o meu público. Então, às vezes, você está no momento de, eu estou iniciando, eu estou começando a trabalhar nos projetos. Hoje, esse modelo de trabalho que eu tenho ainda não é para esse perfil, é um perfil que ele vai buscar mais. Ele vai buscar mais. Eu estou preparado para atender essa pessoa, que vai alcançar mais. Dito isso, eu atendo também poucas pessoas. Então, eu trabalho com projetos extremamente selecionados. Por quê? Porque eu valorizo muito o meu tempo e muito a minha entrega. Se a minha entrega é bem executada, o meu cliente ele vai ter muito mais sucesso. Então, eu trabalho com poucos projetos, eu não cobro um valor barato para fazer isso, mas também não é um valor assim que seja fora do orçamento de quem já está nesse jogo. O que é importante? Quando você investe em uma consultoria, quando você investe num processo como esse, o pensamento que eu levo é, quando eu invisto nisso, quem paga isso é dinheiro novo. Ou seja, quais são os negócios e as oportunidades que eu vou gerar a partir desse investimento que eu estou fazendo para que isso se pague e que me gere ROI, que me dê mais lucro ainda. Então essa é a minha visão quando eu estou negociando, quando eu estou olhando para os projetos, para definir as propostas e como que você faz para trabalhar comigo, para estar junto comigo. É muito simples. Primeiro de tudo, se você se encaixar nesse perfil que eu te falei, você vai para um processo de diagnóstico, onde eu ou parte da minha equipe vai fazer um diagnóstico muito completo, que é um diagnóstico onde a gente vai identificar quais são os seus pontos de alavancagem. E olha só, importante, não é uma ligação ou uma ligação de vendas. Não é esse o objetivo. É justamente uma conversa de diagnóstico. Por quê? Eu atendo poucas pessoas e eu preciso priorizar essa minha entrega, eu preciso priorizar esse meu projeto. Então, é realmente um diagnóstico. Olha, faz sentido. Eu vou te falar. Faz sentido por causa disso, disso e disso, a gente pode alavancar aqui, ou pode começar por aqui. Ah, não faz sentido nesse momento. E eu vou te falar que não faz sentido nesse momento. Isso vai ajudar a ganhar o meu tempo e vai ajudar você a ganhar tempo também. Eu tenho um objetivo e você provavelmente tem um objetivo, que é crescer, que é avançar mais, que é ganhar mais dinheiro. É só isso que a gente está buscando. Ter uma vida melhor, aumentar nosso faturamento, diminuir nosso custo, aumentar nossa margem de lucro e alcançar mais pessoas. É isso, não tem mistério. A gente está falando de gestor para gestor, de gestor para dono de empresa, de dono de empresa para dono de empresa. Nós dois temos negócios e nós dois queremos essas mesmas coisas. Além de tudo, ter tempo, priorizar também a família, priorizar os filhos e priorizar essa qualidade de vida. Nesse momento, qual que é o seu próximo passo? É justamente realizar um processo de diagnóstico. Tem um formulário? Pô, o formulário é chato? É chato. Mas o formulário ele é só, de fato, para segmentar. Para eu pegar o seu telefone, para eu te ligar, para a gente conversar, marcar um diagnóstico. É só isso. É um diagnóstico, é um formulário, é simples. Não é um formulário onde eu vou te fazer 10, 15 perguntas, é muito simples. É o seu nome e o seu e-mail, como que está o seu nível de faturamento hoje e qual que é a sua maior trava hoje. Provavelmente vai ser nessas travas que eu falei no começo do vídeo. Então é extremamente simples. Faça isso, preencha o diagnóstico. Eu vou receber esse diagnóstico, a minha equipe vai receber esse diagnóstico, a gente vai sentar, vai conversar e aí a gente vai avançar. Olha, você pode mais. Eu posso te ajudar aqui, eu posso te ajudar em tal lugar. E a gente avança nesse processo, tá bom? Seja muito bem-vindo. E eu espero conversar contigo e, quem sabe, trabalharmos juntos para eu estar ali, lado a lado, te acompanhando e te orientando. Agora é aqui. Agora a gente vai para cá, te provocando nesse crescimento. Porque quando eu falo sobre enriquecer os meus clientes, enriquecer os meus negócios, não é só uma frase bonita. É uma filosofia. É de fato uma filosofia. É uma forma de enxergar a vida e os negócios e é uma forma como eu lidero os meus negócios e os meus clientes. Então, se você está pronto para dar esse passo, para também enriquecer os seus clientes e os seus negócios, preencha esse diagnóstico, a gente vai se falar e a gente vai dar esses próximos passos juntos. Te vejo lá.